Olá, meus amigos. Sempre recebemos questionamentos de como e por onde começar uma instalação elétrica residencial. O ideal é contratarmos um profissional que, de preferência, esteja a par das normas e dos riscos que envolvem uma instalação desse tipo. A seguir, vamos enumerar 5 ocorrências que dificultam o uso das instalações e trazem riscos de acidentes e até mesmo de incêndios. No topo da lista, podemos citar o uso das bitolas incorretamente. Você sabe que o termo bitola indica a espessura, a seção de um condutor de eletricidade. A NBR 5410 usa o termo seção mínima com o mesmo intuito. Nas residências onde normalmente usamos os condutores de cobre, a norma define e recomenda a seção mínima para os condutores de iluminação e circuitos de força. Os circuitos de iluminação englobam qualquer tipo de circuito que esteja diretamente ligado às lâmpadas que vão iluminar os nossos ambientes. E os circuitos de força são aqueles com cargas específicas e com tomadas de uso geral. Para a iluminação, a NBR 5410 recomenda o fio de 1,5 mm². E para os circuitos de força, a seção mínima é 2,5 mm². Observe que a norma define a seção mínima. Isso quer dizer que essa seção pode variar para cima, jamais para baixo. Obviamente, para outras cargas, essas bitolas serão devidamente calculadas justamente para evitar problemas que são muito comuns nas instalações residenciais, a exemplo de aquecimento excessivo nos condutores, funcionamento inadequado de eletrodomésticos e aumentos indevidos na sua conta de luz. Outra ocorrência muito comum é a instalação de cabos que não estão de acordo com os disjuntores que estão protegendo esses cabos. A função dos disjuntores é proteger os cabos contra sobrecargas e curtos-circuitos. O seu disjuntor jamais deve ter capacidade de corrente superior à capacidade de condução de corrente do cabo que ele vai proteger. É primordial que o técnico eletricista conheça a capacidade dos fios e cabos daqueles circuitos que ele for instalar. Isso vai facilitar para ele escolher com precisão o disjuntor que tenha capacidade compatível com a capacidade desses condutores. Disjuntores incompatíveis com a capacidade de condução dos cabos podem não atuar em eventuais sobrecargas e a situação pode ser levada a um princípio de incêndio. Para escolher o seu disjuntor geral em instalações residenciais, é preciso calcular a corrente elétrica dos circuitos que esse equipamento vai proteger, levando em conta todas aquelas variáveis que são aplicáveis e a tensão que vai alimentar o circuito, 127 ou 220 volts. A terceira ocorrência, que é uma das mais comuns, é a ausência do aterramento. Mesmo sendo esse um procedimento obrigatório, em muitas unidades consumidoras pelo Brasil afora, encontramos apenas o aterramento do padrão de entrada. O aterramento da distribuição nem sempre está presente. Quem faz uma instalação e não leva em conta essa obrigatoriedade, coloca em risco a instalação e as pessoas que fazem uso dela, porque quando houver uma fuga de corrente e não houver o aterramento para dar vazão a essa corrente, ela pode ser direcionada para o corpo de algum usuário desavisado em direção à terra. Além disso, aquelas cargas eletrostáticas que costumam danificar equipamentos eletrônicos de precisão, elas não são drenadas e podem trazer prejuízos. Portanto, o aterramento vai proteger tanto os componentes elétricos como as pessoas que estão manuseando a instalação. O quarto lugar dessa lista diz respeito à separação que a NBR 5410 faz com relação aos tipos de tomadas. Ela separa tomadas de uso geral, aquelas que estão distribuídas na nossa residência, das tomadas de uso específico, normalmente
As tomadas de uso geral são para 10 amperes e as tomadas de uso específico para potências maiores são para 20 amperes. Normalmente, alguns aparelhos como ar-condicionado, micro-ondas, chuveiros e outras cargas similares funcionam com cargas mais elevadas e essas são cargas específicas que usam as tomadas de 20 amperes. Quando o eletricista ignora essa regra, ele obriga o consumidor a usar as tomadas de 10 amperes nesses equipamentos. E é óbvio que nós teremos aquecimentos por conta da sobrecarga nesses pontos. Isso pode provocar, além de incêndios, danos nos equipamentos. E no quinto e último lugar, chamamos a atenção para uma falha na troca dos chuveiros. É muito comum um chuveiro queimar o elemento resistivo e o próprio consumidor, às vezes, fazer essa troca. Se o novo elemento resistivo for de uma potência maior que o anterior, o disjuntor vai desarmar. Se o disjuntor não desarmar, isso pode causar superaquecimento nos condutores do circuito, podendo levar a incêndios que são iniciados no trajeto do circuito que alimenta esse chuveiro. Todos esses itens que você acabou de ver são muito mais comuns do que você imagina. Fugindo deles, você estará trazendo muito mais segurança aos usuários e à sua instalação como um todo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vários links de montagens que trazem muito mais informações sobre esses tópicos. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ser informado sempre que um vídeo novo for postado aqui na plataforma. Um forte abraço a todos e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Até lá!